Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. O TVE Debate abre espaço hoje para falar sobre um drama que atinge milhões de brasileiros e que produz efeitos devastadores na economia e na vida das famílias, principalmente nas regiões mais pobres. Na Bahia, a seca atinge mais de 2 milhões de pessoas. O governo já decretou estado de emergência em 225 dos 417 municípios baianos. Para falar sobre o assunto, eu convidei aqui no estúdio o especialista em defesa civil, Antônio Rodrigues dos Santos. Muito boa noite. Boa noite, Aline. O secretário estadual de Agricultura, Eduardo Salles. Muito boa noite, secretário. Boa noite, Aline. E o professor e pesquisador da área do semiárido, Luiz Paulo Neiva. Muito boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Eu queria iniciar primeiro, já que é um dado alto e forte, né? São 225 municípios em estados de emergência. Eu queria que o senhor, Antônio, explicasse o que é isso. Quando é feito esse decreto de estado de emergência? O poder de decretar a situação de emergência é do prefeito. Então, o prefeito, ao analisar a situação do seu município e atendendo uma recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil, ele então baixa o decreto. Nós já temos, inclusive, 2 municípios, Andaraí e Anagé, que estão em estado de calamidade pública, ou seja, é um estágio pior do que de situação de emergência. Esses decretos surtem efeito no âmbito do município, mas para que o governo do estado possa atuar, ele precisa homologar este decreto. Da mesma forma que o governo federal, para atuar também no município, precisa reconhecer. Então, o decreto do prefeito, ele tem valor no âmbito do município, o estado homologa para que o estado possa enviar recursos e apoio, e daí a União da mesma forma. Então, às vezes, por isso que o número não bate correto. E você tem 200 municípios com decretos de situação de emergência em vigor, mas tem 185 homologados e uma outra quantidade reconhecidas. Mas, no fundo, a legalidade está no decreto do prefeito. Agora, secretário, desses 225 então, municípios, ainda nem todos foram homologados? Ou todos foram? Não, pelo governo estadual, sim, mas não ainda pelo governo federal. Então, existem ainda pendências em relação ao governo federal, porque, na verdade, é muito dinâmico esse processo, como o Antônio falava. Na verdade, a cada dia, anteontem eram 216, já passaram para 225. Então, a cada dia nós temos um incremento de novos municípios e, consequentemente, isso é enviado para Brasília para que também, através do Ministério da Integração Nacional, a Defesa Civil Nacional também decrete para que, como o Antônio falou, possa aquele município receber recursos federais diretamente para o município. Professor Luiz, um pouco da história dessa seca que a gente vive, não só na Bahia, mas em todo o Nordeste sofre muito com isso. Isso é histórico, né? Não tem como a gente se livrar desse mal da natureza? A seca, eu diria que não é algo assim inusitado, não vem assim do nada, né? Nós vivemos numa região, o semiárido brasileiro como um todo, nós já sabemos que tem aí uma faixa de pluviosidade, de chuva, até de 500 a 800 milímetros. Isso, aparentemente, pode até parecer para nós que é um desastre, mas tem lugares no mundo que chove muito menos do que essa nossa região. Então, mas também é preciso dizer que o Estado brasileiro não se voltou muito para essa questão do déficit hídrico da região, no semiárido, e nós podemos dar um dado apenas assim, que o primeiro passo que o Estado brasileiro deu no semiárido brasileiro, no Nordeste, visando uma política, vamos dizer assim, mais planejada para o enfrentamento dessas questões, foi em 1909, ou seja, cerca de 400 anos, descobrindo o Brasil, com a criação do IOCS, depois se transforma em FOX, e depois se transformar em DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra Secas. E aí já começa uma outra questão em debate. Por que um órgão de combate às secas e não um órgão de convivência com a seca ou de convivência com o semiárido? Eu acho que isso é importante para que a gente possa dialogar aqui nesse debate nosso. Você acha que a partir disso poderia funcionar mais se o país voltasse a olhar um pouco de uma maneira mais séria para esse lado? Não só, que aí eu vou abranger um pouco mais, da seca, mas também das enchentes, que vários estados brasileiros sofrem também com isso. E as pessoas só se preocupam no momento que acontece? Sim, claro. Eu creio que, mais recentemente, as medidas que têm sido adotadas pelo governo do Estado apontam para algumas iniciativas que possam se pensar em uma
uma política de médio e longo prazo. Mas o que eu queria dizer é que, ao longo do tempo, na Bahia principalmente, eu acho que na Bahia essa questão é mais grave por duas razões. Primeiro porque a Bahia aparece mais rapidamente, porque é a maior área, uma maior densidade de semiárido. A Bahia tem cerca de 320 mil quilômetros quadrados de semiárido. Se nós pegarmos 4 grandes estados do semiárido brasileiro, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, eles têm 327 mil, é praticamente a mesma área. Então, os efeitos da seca na Bahia são vistos mais rapidamente, por isso, pela sua própria extensão. Segundo, há uma outra questão, é que, historicamente, a Bahia não reservou muita água, não captou muita água. Né? Dos cerca de 40 bilhões de metros cúbicos de água que foram reservados pelo esforço do Estado brasileiro, através do DENOX e outras agências, a Bahia tem cerca de 1 bilhão de metros cúbicos de água. É claro que a Bahia tem as vantagens, como eu falava com o secretário recentemente, de ter uma rede de rios e tudo mais. Entretanto, o que acontece é que mesmo tendo os rios ou tendo essas águas armazenadas em açudes, nós não fizemos uma outra coisa que era fundamental, que era a distribuição dessas águas. As águas ficam confinadas, e essas águas confinadas, e com espelho, sobretudo nos açudes, essas águas se evaporam, se perdem. Em outros lugares, em outros pontos, quando nós temos inclusive irrigação, nós temos às vezes sistemas de irrigação que são obsoletos, perdem muita água. Sim. Então nós temos um fenômeno aí, sobretudo da evaporação, que é muito grande no semiárido, tão grave quanto não ter água no semiárido, é a evaporação intensa que tem no semiárido. Nós, uma média de 3 mil milímetros se evaporam todo ano. E o Antônio estava mostrando até um dado aí de quantos quilômetros já tem afetados, é isso? Olha, porque a situação aí tem toda a situação histórica, a questão acadêmica, agora, hoje nós vivemos uma crise causada pela seca. Então é sobre essa crise que eu acho que, sobretudo, os prefeitos estão sofrendo lá, porque é na porta desses prefeitos que a população chega pedindo água, pedindo comida. Então precisamos ter a compreensão de que a questão da seca de conhecimento, todo mundo compreende, mas tem uma crise que essa seca trouxe. E agora nós estamos com 310 mil quilômetros dos 320 na área onde esses 225 municípios decretaram situação de emergência. Isso significa 2 milhões e quase 300 mil pessoas que potencialmente podem precisar de ajuda. E para fazer isso, a União dos Prefeitos da Bahia pediu que eu fizesse um estudo. Então nós precisaríamos de socorrer 228 mil famílias. E isso tem um custo para levar água e comida a essas pessoas, teria um custo mensal de 29 milhões de reais. E isso é urgente. Isso já está na porta do prefeito. Tem que ser imediato. A prefeita de Capim Grosso já renunciou ao mandato e tem prefeitos se deslocando para Salvador porque não suportam a pressão lá na sua localidade. Então eu acho que é muito importante debater a questão da seca, das estiagens prolongadas. Agora nós temos uma crise instalada e acho que todo esforço de qualquer, tanto o governo federal e o estadual já estão empreendendo ações, né? Mas a sociedade precisa entender o que de fato está acontecendo, porque senão a gente acaba romantizando essa estiagem e é um fato muito crítico. E é verdade, olha só, gente, essa seca é a mais grave dos últimos 40 anos. No povoado Ponte do Rio Branco, em Feira de Santana, o cenário é de tristeza. Animais mortos na estrada, comerciantes e agricultores com prejuízos, apenas 2 carros-pipa abastecem o local. E quem tem cisterna em casa acaba dividindo a pouca água que tem com toda a vizinhança. E a gente vai conferir agora uma reportagem feita por Laís Cavalcante. Sol forte e muito calor. A vegetação foi a primeira a sofrer com a terra que há meses não recebe chuva. E se a vegetação morre, os animais não têm o que comer e as pessoas não têm de onde tirar o sustento. Essa é a realidade em mais de 200 municípios na Bahia que enfrenta a pior seca dos últimos 30 anos.
Em Feira de Santana, o distrito de Jaíba é um dos locais que sofrem com a falta de chuva. Neste sítio, até os coqueiros já começaram a secar. Só nos últimos 30 dias, 15 pés morreram. As laranjeiras e o capim também secaram. O gado agora precisa ser alimentado com ração para não perder peso. O agricultor contabiliza os prejuízos. Eu estou gastando em termos de ração, que serve de suplemento para manter os animais em pé. Ou seja, numa condição de sobrevivência, né? Então a gente compra sais minerais, a ração, no caso o milho quebrado, a torta, e a gente vai tapeando com o capim seco que tem ainda, que resta na propriedade. A situação é pior em locais mais afastados. Até animais mortos, vítimas da estiagem, aparecem ao longo da estrada. Nesta região não existe rede de água encanada e o caminhão-pipa chega com dificuldade. As cisternas que captam água da chuva também são usadas como alternativa. E as pessoas como Dona Emília Soares sobrevivem de maneira precária. Eu nunca vi uma seca dessa, desde que sou nascida, estou vendo. Por um tempo desse, viu, minha irmã, nós já estávamos feijão capinando. E nós não estamos capinando feijão ainda. Só esperando a chuva. Estou esperando Deus abençoar, mandar o milagre de Deus. De acordo com o secretário de Agricultura de Feira de Santana, a única alternativa é a convivência com a seca. A região está há mais de 8 meses em estado de emergência. O governo já vem fazendo um trabalho de convivência com a seca, já há alguns anos atrás, visto que nos últimos anos, a média de chuvas que vem caindo aqui no nosso município, ela não atende às necessidades, principalmente com relação ao consumo humano, consumo animal, como também a agricultura e a pecuária. Nos últimos anos, nós tivemos perdas acima de 60% de toda a agricultura plantada no município. É possível ter dimensão da seca apenas olhando para este cenário. Por aqui deveria passar o rio Jacuípe, mas praticamente não vemos água, apenas alguns animais tentando sobreviver. Logo ali atrás, as ruínas da ponte do Rio Branco. Em tempos de cheia, a água chegava a cobrir as estruturas. Há mais de 40 anos vivendo na localidade, a comerciante Aparecida Almeida nunca viu o rio Jacuípe tão seco e seu bar tão vazio. No momento, infelizmente, a seca acabou tudo, os bichos morrendo, água difícil, caminhão abastecendo, poucos carros para muita gente. Já tem um ano mais ou menos, que estava bonito, correndo água. Desse jeito aí, eu tenho 43 anos e eu nunca vi. É uma situação realmente preocupante. Olha só, durante a reunião com os governadores dos estados afetados pela seca, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, anunciou algumas medidas emergenciais. A exemplo da Operação Carro-Pipa, a criação de poços artesianos e o sistema de abastecimento de água. Só que há ainda também a Bolsa Estiagem para atender as pessoas que foram prejudicadas pela seca. Mas e aí eu pergunto a vocês, já que sabe que vai haver uma seca todos os anos, porque não há um trabalho de prevenção nessa área. Não seria mais certo isso? Vocês não concordam? Secretário. Na verdade, Aline, esse trabalho, como o professor colocou, é um trabalho que vem, a gente fala de 1850, quando Dom Pedro II já anunciou naquela seca enorme que teve em 1850, que venderia todas as joias da coroa, mas que resolveria a questão da seca no Nordeste. Então, na verdade, é um trabalho árduo, é um trabalho de longo prazo. Eu até discordava quando conversava com o professor Luiz aí, justamente de um artigo que foi colocado há um tempo, exatamente dizendo isso, que o Ceará tem 42 bilhões de litros de água armazenado, de metros cúbicos, de água, e a Bahia tem 1 bilhão de metros cúbicos. Mas as questões são distintas. Na verdade, o que eu falava para ele é que a gente está comparando um Fusca com Mercedes-Benz, vamos dizer. Por quê? Porque o Ceará não tem uma bacia hidrográfica como a Bahia. A Bahia é cortada toda pelo Rio São Francisco, é cortada pelo Rio Paraguaçu, que nasce aqui no estado da Bahia, e diversos outros afluentes que cortam todo o estado da Bahia. Grandes afluentes do Rio São Francisco, principalmente na região oeste do estado. Então, o que eu acho? Eu acho que realmente aí na segunda parte o professor coloca corretamente. Eu acho que no caso da Bahia, primeiro, deveriam ser feitas, claro, a perenização de rios.
a gente trabalhar com barragens que perenizam o rio Itapicuru, o rio de Contas, o rio Paraguaçu. Então, pequenas barragens, sem dúvida, perenizando o rio, a gente teria uma sustentabilidade maior na seca. Aí, diferente de grandes barragens para acumular águas que realmente, com a evaporação, ficam até águas salobras ao longo do caminho. Mas acho que o governo está tomando atitudes muito estruturantes, que são o quê? Adutoras, grandes adutoras que vão fornecer águas. A exemplo da adutora do Feijão, que estivemos agora na região de Irecê, Xique-Xique, que vai beneficiar 600 mil pessoas. Ela vem diretamente do Rio São Francisco, coisa que o Ceará nem ninguém poderia fazer, e que vão beneficiar mais de 600 mil pessoas. A outra, a adutora do Algodão, que vai para o município de Guanambi e toda a região, beneficiando 25 municípios também, que leva definitivamente água do Rio São Francisco novamente para beneficiar uma grande população. Depois, a adutora do aquífero Tucano, aí água subterrânea. Nós temos dois dos maiores aquíferos do Brasil, estão aqui na Bahia. O aquífero na região oeste e o aquífero aqui na região do Cisal. Então, esses aquíferos permitem agora um sistema de adução que vai levar água para a grande maioria dos municípios da região do Cisal. Então, isso são obras estruturantes. Infelizmente, não estão prontas, são obras de grande dimensão. Mas aí eu considero que o grande momento nosso com a seca dessa, eu que vim agora, Aline, de 15 municípios, eu fui com toda a Secretaria de Agricultura essa semana, nós fomos a Campo Alegre de Lourdes, Remanso, Casa Nova, Centro Sé, Sobradinho, Juazeiro, Curaçá, Xique-Xique, Irecê, Morro Chapéu, enfim, fui com toda a Secretaria de Agricultura discutir com milhares de produtores o drama deles no momento, porque realmente o apelo deles é dramático. Eu que sou agrônomo e que vivi a vida inteira no campo, nunca vi uma situação como essa realmente na minha história de vida. E a gente tem que fazer, primeiro, um trabalho emergencial. Então é o que o governo está, a gente separar em dois lados. Não adianta agora também a gente dizer, não, é isso, aquilo, ou falar demais e não conseguir resolver. Nós temos dois assuntos a resolverem agora. Um emergencial, essas pessoas que estão lá. Então tem o carro-pipa, as cestas básicas, a questão das limpezas de aguadas, das cisternas, e tem no setor agropecuário algumas ações como você citou. A questão, primeiro, da bolsa, porque nós temos uma coisa que se chama seguro garantia safra. O que é isso? O produtor que fez esse seguro, que o governo do estado da Bahia paga metade do produtor e paga metade da prefeitura, e antigamente eram feitos 6 mil seguros garantia safra na Bahia. Essa safra nós já fizemos 155 mil seguros garantia safra. Quem perdeu a sua safra, que é o caso já da safra verão, 85 mil agricultores perderam sua safra, eles recebem R$ 680 de seguro garantia safra. Então já é uma ajuda, na verdade, nesse momento. Quem não fez o seguro garantia safra, que é criador de ovino e caprino, por exemplo, e não planta feijão, milho, mandioca, esses vão receber agora, foi anunciado, uma bolsa estiagem no valor de R$ 400, que para alguns pode parecer pouco, mas é importante que se saiba que R$ 400 é um valor significativo para uma população. Só para dar uma ideia para vocês, o seguro garantia safra, esses 85 mil que já vão começar a receber agora em junho o pagamento, representa 56 milhões de reais injetados diretamente nos municípios que estão acontecendo essa seca. Agora, secretário, rapidinho, desculpa te interromper, mas, assim, tudo bem, são ações que estão previstas, ainda estão no papel e tal, mas ainda é muito lento a situação, para uma pessoa que é muito grave, né? A gente vem de um histórico, sabe-se que vai ter, como eu falei, seca tem todo ano, a gente tem... por que não uma previsão antes? E não agora de imediato ter que recorrer a recursos da União, sabe, da bolsa estiagem, levar carro-pipa, por uma situação que a gente sabe que é sazonal, entre aspas, por um determinado período de tempo. Mas, enfim, é só para colocar essa questão para que a gente possa pensar, porque daqui a pouco a gente continua esse bate-papo. No próximo bloco, o sofrimento de quem depende de água e não tem uma gota. Não sai daí que o TV Debate volta já já.